O Jubileu do Santuário. A libertação final. Eclesiastes 8, 5 e 6 diz: O coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo. Esse texto nos diz que aqueles que são sábios compreenderão o momento certo e a forma correta de agir em cada situação da vida. Eles se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, e compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Eles verão os grandes sinais que indicam os tempos em que vivemos, e compreenderão que o fim está muito perto. Existe um capítulo da Bíblia, que explica em detalhes todo o plano de Deus para nós. A criação, o sábado, a vida e morte de Cristo e sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, o início da Igreja cristã, o grande movimento do Advento, o juízo investigativo, a partir de 1844. A segunda vinda de Cristo, o milênio, e a nova terra. Há apenas um capítulo da Bíblia, que explica tudo isso. Você sabe qual é? É Levítico 23. Deus estabeleceu no santuário 7 festas. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. 3 festas eram realizadas no primeiro mês, o mês de Nissan. 3 festas aconteciam no 7º mês, o mês de Tisri. E uma festa acontecia no meio, no mês de Sivan. E essas festas eram proféticas. Paulo diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo que os 7 sábados, ou os dias de festas, apontavam para acontecimentos futuros, que ocorreriam a partir da primeira vinda de Cristo à Terra, até entrarmos na nova Terra. Das 7 festas do Senhor instituídas em Levítico 23, somente as 2 últimas ainda não se cumpriram totalmente, no seu aspecto profético. A Páscoa cumpriu na morte de Cristo. Os pães asmos cumpriu em Cristo, que viveu uma vida sem pecado. Jesus é o pão asmo sem fermento, sem pecado. As primícias cumpriu na ressurreição de Cristo. O Pentecostes cumpriu-se na inauguração da Igreja cristã, no derramamento do Espírito Santo na chuva temporã. As trombetas cumpriu-se no movimento adventista, de 1834 a 1844, onde Guilherme Miller e seus companheiros tocaram as trombetas anunciando o dia da expiação. O dia da expiação cumpre-se no arrependimento e julgamento do povo de Deus, desde 1844 até o fechamento da Porta da Graça. A festa dos tabernáculos cumpre-se na vinda de Cristo, buscando seu povo para reinar no reino de Jesus no céu. No sistema idealizado por Deus, para a nação israelita, além das festas religiosas, havia ainda o ano sabático e o ano do jubileu. Que era o ano sabático? Levítico 25, 1 a 4 diz: Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha, no 7º ano. O que acontecia com os endividados pobres e os empregados nesse 7º ano sabático? Êxodo 21, verso 2 e Deuteronômio 15, versos 12 e 18 diz: Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você. Mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano você lhe dará a liberdade. Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo.
Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando, e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. Além do ano sabático, Deus instituiu também o ano do jubileu. Sobre o jubileu, a Bíblia diz o seguinte em Levítico 25, 8-11. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano somem 49 anos. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. Então, o jubileu é o ano seguinte após 7 períodos de 7 anos, que é o 50º ano. Este é o ano do jubileu. O ano jubileu ocorria a cada 50 anos, logo após 7 ciclos de 7 anos sabáticos, que resulta em 49 anos. Para você compreender melhor, são 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. E esse ano, que vem depois de cada 49 anos, é o ano jubileu, o ano da liberdade. Deus ordenou em Levítico 25, 11. O 50º ano será um jubileu para vocês. Então, o 50º ano era santo. O que deveria ser proclamado por toda a terra no ano do jubileu? Vamos ver o que diz Levítico 25, 10-13 e 28. Declarem santo o 50º ano, e proclamem a libertação para todos os moradores do país. Será para vocês um ano de júbilo. Todos os que tiverem sido vendidos como escravos, voltarão livres para suas famílias. O 50º ano será para vocês um ano de júbilo, e vocês comerão o que o campo produzir. Nesse ano de júbilo, cada um recuperará a sua propriedade. Se não tiver meios para realizar o resgate, a propriedade vendida permanecerá até o ano do jubileu em poder do comprador. No jubileu, o comprador liberará a propriedade, para que esta volte ao seu próprio dono. No ano do jubileu, a liberdade devia ser proclamada por toda a terra de Israel, e todos os que tivessem sido vendidos como escravos, voltavam livres para suas famílias. A terra não devia ser cultivada, e as propriedades tinham de ser restituídas a seus donos de origem. O comprador deveria devolver a propriedade que uma pessoa havia perdido ou vendido, no ano jubileu. O jubileu seguia o sábado do 7º ano, o 49º ano, resultando assim em 2 anos sabáticos consecutivos. O 49º ano era um sábado. E nesse ano, ninguém poderia trabalhar e plantar. E o 50º ano também era um sábado, pois era o ano do jubileu. E ninguém poderia trabalhar e plantar. Então no 48º dia, Deus fazia amplas provisões para o seu povo, derramando suas bênçãos, nesse 48º ano, e a terra produzia o suficiente para manter o povo durante o 49º ano, e o 50º ano, que era o ano do jubileu. O Senhor foi capaz de sustentá-los durante todos esses anos sem que eles nada plantassem. Em que dia e mês era soada a trombeta do jubileu? Em Levítico 25, 9, Deus diz: Então farás soar a trombeta do jubileu, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, e farás soar a trombeta por toda a tua terra. Em Patriarcas e Profetas, página 533 lemos: No mês 7º, aos 10 do mês, no dia da expiação, soava a trombeta do jubileu. Por toda a terra, onde quer que morasse o povo judeu, ouvia-se o som, convidando a todos os filhos de Jacó a darem as boas-vindas ao ano da remissão. No grande dia da expiação, oferecia-se reparação pelos pecados de Israel, e com verdadeira alegria o povo recebia o jubileu. Então a trombeta soava no dia da expiação, convidando o povo a se preparar para o jubileu. Era um convite para aqueles cujos nomes permaneciam no livro da vida, a entrar no descanso do Senhor no jubileu, que acontecia após o dia da expiação. O jubileu dava início ao descanso do povo e da terra, de modo que nada era feito na terra, a terra e o povo não faziam nada além de descansar. Então o jubileu acontecia a cada 50 anos. E isto é interessante, pois tudo foi programado por Deus para que os 50 anos seguintes caíssem após a expiação, ou seja, de uma expiação, até a expiação seguinte, em seguida, um jubileu. Agora, observe o que Ellen White diz no Instrutor da Juventude, 1º de maio de 1873. A marcação da porta com o sangue do cordeiro sacrificado representava o sangue de Cristo, pelo qual eles aguardavam ansiosamente. 1500 anos depois dessa noite, Jesus,
o antítipo do Cordeiro Pascal, morreu na cruz pelos pecados do mundo. Ellen White está nos dizendo que 1500 anos após aquela noite que os israelitas passaram o sangue do Cordeiro nas portas, na primeira Páscoa, Jesus, o antitípico do Cordeiro Pascal, morreu na cruz. Cada jubileu tem 50 anos. Então 1500 anos dividido por 50, dá um total de 30 jubileus. E por que Jesus veio? Lucas capítulo 9, versículo 56 diz: Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus veio para nos libertar da escravidão. Lembre-se de que o ano do jubileu era um ano de liberdade, o ano da recompensa. O ano que libertava da escravidão. E assim Cristo chegou no tempo certo. Após 30 jubileus, Cristo veio aqui para libertar o homem da sua escravidão. Em João capítulo 8, versículos 36 diz: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O jubileu era o tema de Cristo. Cristo veio na plenitude dos tempos, exatamente na hora certa, e teve que dizer que o tempo se cumpriu, apontando para os jubileus em Levítico 25, verso 9 e para Daniel capítulo 9. Em Lucas capítulo 4 versículos 16 a 19, Jesus falando sobre a sua chegada no tempo certo, diz: E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável, é o ano da libertação, o ano jubileu, o ano em que a terra pode descansar e, assim, descobrimos que Cristo chegou no tempo certo, de acordo com os jubileus de Levítico 25, de acordo com as profecias do santuário, de Daniel, capítulo 9, todas elas reunidas na experiência do homem do Calvário. A morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e inauguração de Cristo, para o seu trabalho de sumo sacerdote no céu, foram realizados num ano jubileu, em cumprimento aos serviços do santuário e das profecias que estão todas encaixadas nas festas do santuário. Um jubileu no céu no ano 31 depois de Cristo. O tempo havia chegado. O derramamento do Espírito aguardava a crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Durante 10 dias, os discípulos ofereceram as suas súplicas pelo derramamento do Espírito, e Cristo no céu acrescentou a sua intercessão. Esta foi a ocasião da sua ascensão e inauguração, um jubileu no céu. Ele havia ascendido às alturas, levando cativo o cativeiro, e agora reivindicava o dom do Espírito, para que pudesse derramá-lo sobre os seus discípulos. Então o jubileu se cumpriu também no céu. E como o jubileu se cumpriu na primeira vinda de Cristo na terra, também se cumprirá na sua segunda vinda, e estamos aguardando os grandes acontecimentos do ano jubileu, profetizados em Levítico, a libertação final do povo de Deus. O jubileu final está chegando. Liberte-se de tudo que atrapalha o seu progresso, é tarde demais para ser desembaraçados, o jubileu está chegando. Ellen White, manuscrito 5 de 1849. É interessante notar que no ano jubileu, todos os escravos retornavam às suas famílias e às suas terras. O mesmo acontecerá conosco. Todos retornaremos à nossa terra. Adão perdeu esta terra, mas no ano do jubileu, Adão retornará à sua terra. No ano do jubileu, Adão retornará à sua família, o Pai, o Filho e os anjos. O jubileu está chegando. A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Por que você está ainda em cativeiro? Por que não permite que a mudança aconteça? Liberte-se de tudo para entrar no jubileu do Senhor. No ano jubileu retornaremos à nossa terra e liberdade. No ano do jubileu, Adão retornará à sua família, o Pai, o Filho e os anjos. O concílio da paz foi realizado entre o Pai e o Filho, para que Adão pudesse retornar à sua família e à sua terra. Isso nos diz algo. O que Deus anseia, com uma manifestação ardente, é o retorno das pessoas às suas terras, e o reencontro com suas famílias.
Mas isso só pode acontecer no ano do jubileu, que vem depois do dia da expiação. Portanto, devemos passar pela expiação, para então entrarmos no ano do jubileu. De fato, no livro de Mateus, nas bem-aventuranças, está escrito: os mansos herdarão a terra. Em Primeiros Escritos, página 35 diz: na volta de Cristo, começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. Vi o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. É interessante saber que a terra tem que descansar. A terra tem que ter um sábado de descanso. E sabemos que a terra vai descansar durante o tempo que o diabo fica na prisão por 1000 anos. Então, a terra estará em descanso. Para entendermos melhor a questão do jubileu, precisamos lembrar-nos que Deus deu o ano sabático, em que a terra deveria ser cultivada durante 6 anos, mas no 7º ano, a terra deveria descansar. E temos também a semana da criação, a primeira semana criada por Deus. E o livro de Êxodo no capítulo 20 verso 11, sintetiza isso, lá diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Deus está falando aqui do ciclo semanal. 6 dias de trabalho árduo e penoso, canseira, dificuldades, e um dia de descanso e louvor, na companhia do Criador. Um dia de descanso não só para o homem, mas para a terra, para os animais. Nesta primeira semana, existe uma profecia. Em 1 Pedro 3, verso 8 e Salmos 90, verso 4 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como as horas da noite. Isso está indicando que este mundo duraria 6000 anos, e depois vem o milênio. Aquele período de 1000 anos, escrito no livro do Apocalipse lá no capítulo 20. 6 dias, simboliza um período de 6000 anos de pecado e 1000 anos no céu. E acreditamos que estamos vivendo no final dessa semana de milênios. O ano do jubileu também é uma profecia. O número 40 e 120 aparece sempre na Bíblia. A gente vê esses números na história do dilúvio. O número 40 na numerologia bíblica representa aprendizado, provação, consumação. O dilúvio durou 40 dias. Israel ficou 40 anos no deserto. Moisés, Jesus e Elias jejuaram 40 dias. Jesus foi tentado 40 dias. A lei mosaica ordenava que deveria dar 40 chibatadas e não mais. Elias andou 40 dias até o monte de Deus. Os espias voltaram de Canaã após 40 dias. Deus deu 40 dias para a cidade de Nínive se arrepender. 40 anos reinou o primeiro rei de Israel. 40 anos reinou Davi. 40 anos reinou Salomão. Jesus ficou 40 dias com os discípulos após sua ressurreição. O número 120 é 3 vezes o número 40, e significa a plenitude da consumação. Gênesis 6, verso 3 diz: disse mais o Senhor, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carne, os seus dias serão 120 anos. Porque 120 anos? Poderia ser 60 anos, 100 anos ou 150 anos, mas, por que 120 anos? O que Deus quer ensinar com esse período de 120 anos? Será que esses 120 anos também não estão ligados a 120 jubileus? 120 jubileus quantos anos são? São 6.000 anos. Quando encerrar o jubileu número 120 no final dos 6.000 anos, Cristo vem para dar a recompensa aos seus escolhidos e dar o juízo àqueles que não foram fiéis. A terra será redimida, e entrará em descanso pleno e completo da maldição, trazida sobre ela, pelo pecado de Adão. Por isso Ellen White diz que começou o jubileu, em que a terra deveria descansar. Vamos ver tudo isso em um gráfico. Do início do pecado no Éden, até a saída de Israel do Egito, passaram 50 jubileus, 2.500 anos. Da saída de Israel do Egito, na primeira Páscoa até o decreto de Ciro para restaurar Jerusalém, passou mais 20 jubileus, ou 1000 anos, formando um total de 70 jubileus.
O decreto de Ciro, libertando os judeus após 70 anos de cativeiro, cai no 70º jubileu. Jeremias profetizou que o cativeiro terminaria após 70 anos. E, de fato, durou exatamente 70 anos regulares. No entanto, o ano de sua libertação do cativeiro também foi o 70º ano do jubileu desde a criação. Do decreto para restaurar Jerusalém, até a morte de Cristo na cruz, passou mais 10 jubileus, ou 500 anos, formando 80 jubileus. Como vimos, Ellen White afirma que foi 1500 anos, ou 30 jubileus, da saída de Israel do Egito, na primeira Páscoa, até a morte de Cristo. Do início do pecado até a morte de Cristo, completa 80 jubileus, ou 4000 anos. Falta 40 jubileus para completar os 120 jubileus. 40 jubileus, dá 2000 anos. Temos assim os 120 jubileus e o retorno de Cristo. 6000 anos de pecado, e mais 1000 anos de descanso na terra. O 7º milênio, são os 1000 anos que o povo de Deus passará no céu, e a terra ficará descansando da atividade do pecado do homem. Os 120 anos do dilúvio têm dupla aplicação? Vamos ver. Disse mais o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carne, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. O período de 120 anos nesta passagem tem sido geralmente interpretado de duas maneiras. Muitos supõem que Deus estava limitando a expectativa de vida dos humanos a 120 anos cada. No entanto, após o dilúvio, muitas pessoas viveram muito além dessa idade. Então significa que Deus estabeleceu um limite de tempo de 120 anos para o povo se arrepender, e depois viria o dilúvio. Pedro fez um comentário interessante sobre esse texto de Gênesis 6, 3, que sugere que os 120 anos em Gênesis 6 é uma profecia dupla, referindo-se tanto ao ano do dilúvio, quanto ao ano do retorno de Cristo. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, 3-9. Pedro descreveu a segunda vinda de Cristo em termos de dias milenares, quando ele disse: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Observe que ele aplica Gênesis 6, 3, tanto ao dilúvio quanto ao dia do Senhor. Pedro também falou da preservação do mundo antigo, pela palavra de Deus. Essa palavra adiou o dilúvio por 120 anos. A palavra de Deus a que Pedro se refere é Gênesis 6, 3. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é, na verdade, carne. Contudo, os seus dias serão de 120 anos. A palavra de Deus, a que Pedro se referiu, teve dois efeitos. Adiou o dilúvio durante um período de tempo determinado, 120 anos. No entanto, também trouxe esse julgamento ao fim desses 120 anos. Ou seja, a mesma palavra que adiou o dilúvio, foi também a mesma palavra que trouxe o dilúvio. A mesma palavra de Deus, que atrasou o dilúvio por 120 anos, também estava atrasando a vinda do dia do Senhor. Como isso pode ser? A única maneira possível é se a palavra de Deus, sobre um atraso de 120 anos no julgamento, tiver um duplo significado. Um significado se refere à primeira destruição pelo dilúvio, 120 anos, e um segundo significado se refere à vinda do dia do Senhor, 120 anos do jubileu. Deus está revelando esta verdade a seu povo, pois ele disse: o Senhor certamente não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Estamos próximos do fim da história da Terra. Do ano 31 somando mais 40 jubileus, ou 2000 anos,
termina no ano 2031. E o que diz a mensageira do Senhor? Jesus estava prestes a depor sua vida, a fim de trazer à luz a vida e a imortalidade. Cristo, em meio aos seus sofrimentos e sendo rejeitado diariamente pelos homens, vislumbra, 2000 anos depois, a sua igreja que existiria nos últimos dias, antes do fim da história da Terra. Manuscrito 21, de 1893. Você percebeu isso? Quando Cristo estava prestes a morrer no Calvário, ele olhou para o futuro, para a igreja que viveria nos últimos dias da existência da Terra, 2000 anos da sua morte no ano 31. Do ano 31, mais 2000 anos no futuro, chegamos a 2031. Entendemos, a partir dos jubileus proféticos, que a igreja que viverá nesses últimos dias, participará do jubileu do Senhor. O povo de Deus será salvo. Então, o que estamos fazendo, de fato, em um tempo como este, quando vemos que os sinais não mentem? A igreja está vivendo à beira do fim de tudo. A revista Review and Herald, de 12 de novembro de 1914 diz: o grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerra o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Em Êxodo, capítulo 28, versículos 33 lemos: e nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. E qual era o propósito desses sinos? Em Êxodo 28, 35 está a resposta. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. E assim, esses sinos são, na verdade, sinais dos tempos, indicando que o sumo sacerdote que se aproxima, está terminando sua obra. Podemos ouvir os passos do sumo sacerdote no santuário, podemos ouvir que ele está vindo à terra, pelos sinais dos tempos. E o que ele vem fazer? Ele vem abençoar aqueles que estão prontos para entrar na ceia das bodas do Cordeiro. Estamos chegando no final do dia da expiação. O jubileu final está chegando. À medida que nos aproximamos deste jubileu do Senhor, e do final do dia da expiação, o ano da liberdade está sendo anunciado. Como devemos lidar com isso? Como devemos abordar esses eventos vindouros? No livro O Grande Conflito, página 673, lemos o seguinte: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Exclamam os justos com júbilo. E uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões, é ouvida, dizendo: Aleluia! Pois o Senhor Deus onipotente reina. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O que esse texto nos diz? O grande conflito durará 6.000 anos, e depois deste período, chegado é o tempo para Cristo voltar a esta terra e encerrar o conflito entre o bem e o mal. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto, e destruiu as suas cidades. E a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre, mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Nesta citação entendemos que durante 6.000 anos Satanás dominará este planeta, mas depois de 6.000 anos Cristo quebrará os laços de Satanás dando liberdade ao seu povo. Na volta de Cristo, começou então o jubileu,
quando a terra devia descansar. Vi o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não compreendiam as palavras proferidas pela voz de Deus. O que a profecia diz sobre o estado da igreja momentos antes da volta de Jesus? Um homem apático e insensível ao apresentar a verdade nunca despertará homens e mulheres de sua apatia mortal. Por seus atos, maneiras e palavras, por sua pregação e orações, precisam mostrar que creem que Jesus está às portas. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça, e no entanto, são descuidados e ignorantes, e os pastores não têm poder para despertá-los, eles próprios dormem. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Estão como as virgens loucas dormindo. E Deus nos diz através de sua mensageira. O Filho de Deus foi pela segunda vez, e orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E foi novamente ter com os discípulos, e encontrou-os adormecidos. Tinham os olhos pesados. Esses discípulos adormecidos representam a igreja a dormir, ao aproximar-se o dia do juízo de Deus. É um tempo de nuvens e espessa escuridão, quando achar-se dormindo é por demais perigoso. Quão solenes são essas questões? Estamos preparados. É como se a igreja tivesse recebido um sonífero. Termino com esse alerta do Senhor. O meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado. Refletis, como deveis, a amorável imagem de Jesus. Foi-me indicada então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação da parte daqueles que nos últimos tempos abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. O objetivo deste vídeo não é marcar uma data exata para a volta de Jesus. O nosso propósito é mostrar que as profecias indicam que a vinda de Cristo está muito próxima, e que tudo indica que seremos a geração que verá a vinda de Cristo. A semana da criação, o ano sabático e o jubileu nos dizem claramente que o mundo está completando 6.000 anos de pecado, e que Jesus está mais perto de voltar do que jamais imaginamos.